Bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre Schopenhauer, este grande filósofo que marcou uma época, um tempo, que tem uma grande influência dentro do contexto da filosofia. No ano de 1833, depois de muitas hesitações, não é? O filósofo Schopenhauer, tá? Ele resolve fixar a sua residência em Frankfurt e ali ele vai permanecer até o período da sua morte, ou o ano da sua morte, em 1860, tá? Então ele vai viver ali praticamente em Frankfurt 27 anos da sua existência. Durante esses 27 anos que ele passa em Frankfurt, ele vai levar uma vida solitária, acompanhado somente pelo um cão. E a sua predileção, ou predileção, né, por animais era filosoficamente justificada, porque Schopenhauer, entre os cães, contrariamente ao que ocorre entre os homens, a vontade de não seria dissimulada pela máscara do pensamento, conforme defendia Schopenhauer. E Schopenhauer se dedicou exclusivamente à reflexão filosófica. Schopenhauer trabalhou intensamente em Frankfurt e redigiu e publicou diversos e diversos livros. Em 1836 ele veio a lume e publicou o ensaio sobre a vontade na natureza, que deveria ser o complemento do seu segundo livro. Depois, ele veio lançar O Mundo como Vontade e Representação. E na mesma época, ele vai redigir também dois ensaios sobre moral. Então, o primeiro escrito para concorrer a um concurso da Academia de Ciências de Trondheim, na Noruega, tá? Vai se intitular A Liberdade da Vontade. Já o segundo, para concorrer o fundamento da moral, vai se direcionar ao concurso da Academia de Copenhague e continua verdadeiros insultos a Hegel e a Fichte, que provocaram escândalos e tornou-se aí um momento de embate e debate, não é? Embora o livro fosse um livro que não foi premiado, ele tinha um vulgor e um conteúdo do livro premiado. Posteriormente, os dois ensaios, não é, intitulados Dois Problemas Fundamentais da Ética, e publicados em 1841, 3 anos depois, vai inclusive surgir a segunda edição de O Mundo como Vontade e Representação, enriquecido inclusive com alguns suplementos, apesar de nesse aspecto não ter sucesso. O mesmo não veio a ocorrer com a última obra escrita e publicada por Schopenhauer, a qual se intitulava Parerga e Paralipomena, e continha pequenos ensaios sobre os mais diversos temas como política, moral, literatura, filosofia, estilo e metafísica, entre outros. A obra alcançou inesperado sucesso logo depois de ser publicada em 1851. A partir da notoriedade do autor, se espalha pela Alemanha e depois até pela Europa um artigo de John Oxford, publicado na Inglaterra, a qual vai dar início à grande difusão de sua filosofia. Na França, muitos filósofos, escritores viajaram até Frankfurt para visitá-lo.
Na Alemanha, a filosofia de Hegel entrou em declínio e Schopenhauer surgiu como ídolo das novas gerações. Assim, os últimos anos de vida de Schopenhauer proporcionaram-lhe um reconhecimento que ele sempre buscou. Artigos críticos então vieram a surgir em grande quantidade nos principais periódicos da época. A Universidade de Breslau então vai dedicar cursos à análise de sua obra e a Academia Real de Ciências de Berlim vai propor o título de membro em 1858, que ele, por fim, vai recusar. 2 anos depois, a 21 de setembro de 1860, Arthur Schopenhauer, que Nietzsche, em 1844 a 1900, chamaria o Cavaleiro Solitário, falece, vítima de pneumonia, contando então já com 72 anos de idade. O ponto de partida do pensamento de Schopenhauer vai se encontrar na filosofia kantiana, sim, de Immanuel Kant, em 1724 a 1804. Ele é o mentor filosófico de Schopenhauer, É aquele a quem Schopenhauer se inspira. Estabeleceu então fenômenos e a coisa em si que ele chamou de noumenon, ou seja, isto é, entre que nós aparece e o não existia em si mesmo. Então a coisa em si, ou noumenon, não poderia, segundo Immanuel Kant, ser objeto de conhecimento científico, como até então pretendera a metafísica clássica. A ciência restringiria assim ao mundo dos fenômenos e seria constituída pelas formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo e pelas categorias do entendimento. Então, nessas distinções, nessas propostas e pressupostos de Immanuel Kant, é que Schopenhauer vai concluir que o mundo não seria mais do que representações entendidas por ele, num primeiro momento, como síntese entre o subjetivo e o objetivo, entre a realidade exterior e a consciência humana, como afirma em Um Mundo como Vontade e Representação. Por mais maciço e imenso que seja esse mundo, sua existência depende, em qualquer momento, apenas de um fio único e delgadíssimo, a consciência em que aparece, em outra passagem, sua principal obra. Schopenhauer deixa mais clara essa ideia. O mundo como representação, isto é, unicamente do ponto de vista do que consideramos, aqui ele tem duas metades essenciais, necessárias e inseparáveis. Uma é o objeto, suas formas, que são espaço e o tempo desde a pluralidade. A outra metade é o sujeito, que ele não se encontra colocado no tempo e no espaço, porque existe inteira e indivisivelmente em tudo que se percebe. Daí é que resulta que um só desses seres juntos ao objeto, ele vai completar o mundo e a sua representatividade, tão perfeitamente quanto todos os milhões de seres semelhantes que existem, mas também, se esse ser desaparecer, o mundo como representação não mais existe. Então não se pode dizer que essas ideias expressem exatamente o pensamento kantiano. Não seja como for, Schopenhauer chegou a essas conclusões partindo do mestre que tanto ele admirava.
Então Schopenhauer, contudo, separou-se explicitamente de Immanuel Kant em um ponto essencial e a partir daí ele constrói uma filosofia original. Então, para Kant, a coisa em si ela é inacessível ao conhecimento humano, pois encontra-se além dos limites das estruturas do próprio ato cognitivo, entendido como síntese dos dados da intuição sensível. Síntese essa, inclusive realizada pelas categorias a priori do entendimento. Schopenhauer, ao contrário, vai pretender abordar a coisa em si, e esta coisa em si vai ser a raiz metafísica de toda a realidade, que seria a vontade. Então, segundo o autor de O Mundo como Vontade e Representação, a experiência interna do indivíduo se assegura mais do que o simples fato dele ser um objeto entre outros. Então, a experiência interna, ela também revela ao indivíduo que ele é um ser que se move a si mesmo. Um ser ativo cujo comportamento manifesto expressa diretamente a sua vontade. Então, essa consciência interior que cada um possui de si mesmo como vontade, ela seria primitiva e irredutível. A vontade revelar-se-ia imediatamente a todas as pessoas como o em si e a percepção que as pessoas têm de si mesmas. Como vontades que seriam distintas de percepção que as mesmas têm como corpo. Mas isso não significa que Schopenhauer tenha esboçado a tese de que as ações corporais e as ações das vontades constituem duas séries de fatos entendidas muitas vezes como causas causadoras de um segundo fato. Para Schopenhauer, o corpo humano, por exemplo, é apenas a objetivação da vontade, tal como aparece sob as condições e da percepção externa. Em outros tempos, o que se quer e o que faz são uma e a mesma coisa, visto, porém, de perspectivas diferentes. Da mesma forma como nos homens, a vontade seria o princípio fundamental da natureza. Para Schopenhauer, na queda de uma pedra, no crescimento de uma planta ou no puro comportamento instintivo de um animal, afirmaram-se tendências em cuja objetivação se constituem os corpos. Essas diversas tendências em cuja objetivação se constituem os corpos, elas passariam disfarces sob os quais se ocultam uma vontade única, superior, de caráter metafísico e presente igualmente na planta que nasce e cresce nas complexas ações humanas. Então essa vontade para Schopenhauer, ela é muitas vezes independente de uma representação e, portanto, ela não se submete às leis da razão. Ao contrário de Hegel, para quem o real é racional, a filosofia de Schopenhauer sustenta que o real em si mesmo, ele é cego, ele é irracional, enquanto a vontade e as formas racionais da consciência não passam de ilusórias aparências e a essência de todas as coisas, ela seria alheia à razão. Então a consciência é a mera superfície de nossa mente, da qual, como da terra, não conhecemos o interior, mas apenas a crosta. Então o inconsciente representa, sim, papel fundamental na filosofia de Schopenhauer. Sob esse aspecto, o autor de O Mundo como Vontade e Representação, ele se antecipa a alguns dos conceitos mais importantes da psicanálise fundada por Sigmund Freud, em 1856 a 1939. O próprio Freud reconhece a importância das ideias de Schopenhauer em um de seus escritos e afirma
que certas considerações sobre a loucura encontradas no mundo como vontade e representação poderiam rigorosamente sobrepor-se à doutrina da repressão. Então, no sistema de Schopenhauer, a vontade é a raiz metafísica do mundo e da conduta humana ao mesmo tempo. É a fonte de todos os sentimentos. A sua filosofia, então, ela se torna profundamente pessimista, pois a vontade é concebida em seu sistema como algo sem nenhuma meta ou finalidade, um querer que se torna irracional e inconsciente. Sendo um mal de total forma inerente à existência do homem, ele gera a dor, tá? Necessária e inevitável. Aquilo que se conhece como felicidade seria apenas a interrupção temporária de um processo de infelicidade. Somente a lembrança de um sofrimento passado criaria a ilusão de um bem-estar presente. Para Schopenhauer, o prazer é momento fugaz de ausência de dor e não existe satisfação durável. Todo prazer é ponto de partida de provas e de novas aspirações, sempre obstadas e sempre em luta por sua realização, porque viver é sofrer. Mas apesar de todo o seu profundo pessimismo, a filosofia de Schopenhauer aponta algumas vias para a suspensão da dor. No primeiro caminho para a suspensão da dor encontra-se a contemplação artística. A contemplação desinteressada das ideias seria um ato de intuição artística e permitiria a contemplação da vontade em si mesma. O que, por sua vez, vai conduzir ao domínio da própria vontade. Em outros termos, a inteligência deixa de ser atriz para se tornar espectadora. A atividade artística então revela as ideias eternas através de diversos graus, passando sucessivamente pela arquitetura, escultura, pintura, poesia lírica, poesia trágica e finalmente até pela música. Em Schopenhauer, pela primeira vez na história da filosofia, a música ocupa o primeiro lugar em toda a esfera das artes. Liberta de toda referência específica aos diversos objetos à vontade. A música, então, pode exprimir a vontade em sua essência geral e indiferenciada, que vai se constituir um meio capaz de propor a libertação do homem em face dos diversos e dos diferentes aspectos assumidos pela vontade. Era isso que eu tinha para hoje, nesse dialogar filosófico, aqui no seu canal de filosofia, hermenêutica, ser e interpretar.